Oi, gente, tudo bem? Então, como eu prometi, eu vou fazer um vídeo explicativo, mini tutorial de como a gente utiliza a nossa mini extrusorinha aqui de mão, tá? Esse vídeo é destinado para quem adquiriu as mini extrusoras e para quem pretende adquirir e quer saber como é que é o funcionamento dela. Eu vou explicar algumas macetes que a gente faz aqui, algumas coisas, como usar, como que ela funciona, tá? Alguns bocais, como você pode fazer até outros tipos de desenho usando os mesmos bocais que já vai no kit. Então vai ser um vídeo explicativo de como utilizar e como a gente tira o melhor proveito da nossa mini extrusora, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é a minha que eu tenho aqui no meu ateliê, né? É a mesma de vocês, a não ser alguns bocais que eu cortei há um tempo atrás que é um pouco diferente, mas é o mesmo funcionamento. Para quem não conhece, essa aqui é uma pistola aplicadora de silicone, que ela é um modelo único que tem no mercado, são poucos modelos assim. Então quando a gente começou a pesquisar, eu escolhi esse tipo de modelo por conta dessa boca que ela tem aqui, mas a funcionalidade é a mesma. Se um dia a sua quebrar, estragar ou acontecer alguma coisa, você pode até ir numa loja de material de construção e comprar uma outra seguindo a mesma especificação de modelo. O que você tem que se atentar é o tamanho dessa boca aqui e essa abertura total aqui. É só isso. Do resto, ela vai ser a mesma funcionalidade, é o mesmo aplicador de silicone, tá? Aí vamos lá. Primeira coisa, quando ela está fechada, que isso aqui, o pistão dela está até o final, você não consegue puxar o pistão de volta se você não apertar esse gatilho aqui, ó. Esse gatilho aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é apertar esse gatilho aqui. Aí, ó, o pistão fica solto para você puxar ele para trás, tá vendo? Então, puxei todo o pistão para trás, vou tirar o cano daqui. Tá encaixado aqui. Só limpar ele aqui. A limpeza, a tiragem do cano, porque aqui, ó, ficou o tampão que empurra argila e normalmente o bocalzinho aqui com o desenho que você fez e essa coisa. Então quando eu tiro ele daqui de dentro, ó, aqui dentro quase não tem barro, tá vendo? Ó? Ele empurra tudo, quase não fica barro. Aí quando eu tiro, eu tenho que usar alguma coisa, seja uma ferramenta do ateliê, alguma coisa que eu possa colocar aqui e dar uma empurradinha por dentro para poder tirar ele completamente, o pistãozinho lá de dentro, ó, tá? Que eu vou explicar já o funcionamento dele todo. É legal você limpar sempre, né, para você usar. E aí eu ia falar sobre essa questão. Isso aqui, gente, é um cano de PVC, foi o melhor que eu achei, assim, que seria na medida ideal de encaixe aqui na frente. Então é um cano de... deixa eu lembrar aqui qual é a polegada desse cano aqui, já vou falar para vocês. É um cano de 2 polegadas, tá? 2 polegadas de tamanho aqui. Ah, mas por que você está falando isso? Porque é o seguinte, gente. A extrusora só vem com um caninho desse. Mas é legal se você tiver mais desses caninhos. Principalmente se você trabalha no ateliê com tipos diferentes de argilas. Então, para você não ter que ficar lavando, tirando ou então trocando, até pode, se você armazenar muito bem, deixar argila por um tempo aqui dentro, porque é plástico, não tem problema. Então é legal você ter mais de um cano. Aonde você consegue isso? Casa de material de construção, você chega lá e fala, olha, eu quero um cano de 2 polegadas de esgoto branco, o que seja, ele vai te vender isso aqui. Normalmente eles vendem barrona grandona, de 6 metros, mas também vendem pequenos pedaços, você pede para cortar. Isso aqui mede 21 centímetros de tamanho, então você pode cortar com 21 centímetros e ter outros canos como a gente tem aqui para poder facilitar o trabalho no dia a dia. Então essa é uma outra dica, tá? Então vamos lá. Sobre a argila que a gente vai utilizar nessa extrusora. Temos que tomar uns cuidados, que é o seguinte. Quando vamos preparar uma argila para ir aqui na extrusora, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é a resistência dessa argila. Ela não pode estar muito dura, tá? Mesmo se você for colocar uma alça e você achar assim, quanto mais firme vou conseguir fazer, mas para a extrusora não vai dar certo, porque você vai fazer muita força e essa força vai provavelmente quebrar os bocaizinhos que são de acrílico, tá? Então precisa de uma argila com uma densidade um pouco maior. Qual é a ideal? Ó, essa aqui, ela tá firme demais, ó. Eu nem consigo afundar meu dedo nela, ó.
tá vendo? Nem consigo marcar. Essa aqui estaria no ponto ideal, é a que a gente vai usar. Ela está no meio do caminho, ó, nem dura, nem tão mole, mas está firme. Eu consigo fazer o que eu quiser com ela, modelar uma alça. E essa aqui já está molenga demais, ó, muito molengona. Eu já não consigo dar estrutura para uma alça ou para que peça que seja para trabalhar dentro da estrutura. Posso usar? Pode. Se for um outro trabalho, se você for tirar uma outra coisa, pode usar, não tem problema. Mas se for dar uma estrutura numa alça, provavelmente essa aqui vai estar muito mole e essa aqui vai estar muito dura demais. E aí é legal você usar a meio do caminho, tá? Então o que a gente faz? Primeiramente, lógico, como qualquer trabalho da cerâmica, quando você amassa, né? Você abre o rolinho aqui, ó. Que vai ser um rolinho que vai caber dentro do cano ali, tá? Pode encher tudo, pode ser só um pouco, isso é indiferente. Quanto menos buraco você deixar no barro, menos estouro de bolha vai dar, ó. Então vou colocar ele aqui dentro, tá? Quanto menos área, buraco eu deixar, menos bolha de ar e menos estouro e menos defeituoso sai a minha alça ou o meu trabalho que eu vou fazer, tá? Enchi minha extrusora com a argila que eu vou utilizar. Aí um detalhe muito, muito importante que não pode ser esquecido jamais, dá um problemão, que é usar os tampões que vão junto com a sua extrusora. Esse tampãozinho maior, sem furo, de acrílico, ele é usado para empurrar a argila. Então ele é colocado na parte de trás da extrusora, ele é bem justo mesmo para poder não sobrar nada de barro, por isso que esse cano tem uma medida específica, então ele vai empurrando para não sobrar nada. Então eu coloquei o tampão, aqui a extrusora vai empurrar esse tampão com barro para baixo e não vai ficar nada para trás. Por quê? Explico. Se você esquecer, não colocar o tampão, colocar na extrusora sem tampão, essa parte aqui da extrusora que empurra, ela vai prender no barro, ó, ela é menor, tá vendo? Ela sobra um espaço, ela vai prender e depois para você tirar isso aqui de volta, puxar o pistão para trás, é muito difícil e muito pesado. Você praticamente vai ficar muito difícil, vai sobrar muito barro no meio do caminho dele e você não vai conseguir puxar. Então é essencial você sempre lembrar de colocar o tampão atrás, tá? Então coloquei o tampão, ótimo. Aqui na frente vai o meu bocal e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os bocais, tá? Vocês receberam 27 bocais com vários desenhos. A maioria dos desenhos que a gente tem aqui são voltados para alças, tá? E afins, que são as coisas que a gente mais utiliza no dia a dia cerâmico, são alguns voltados para alça, então a gente fez pensando em desenhos de alça, tá? Então você vai escolher, extrusar e ver o desenho e decidir como você, qual você mais gosta, se você quer mudar, se você quer fazer alguma coisa diferente, aí vai depender do seu trabalho. Por exemplo, ó, um redondinho, o olhinho, então é assim. Alguns outros são específicos, que por exemplo, esse aqui a gente usa para fazer pezinho na peça, principalmente de torno. Eu vou estar mostrando isso em outros vídeos, então acompanhe os meus canais, então eu vou estar mostrando como usar ele aqui no torno, mas basicamente ele sai o redondinho com a partezinha chatinha aqui, eu colo no fundo da peça para poder fazer um pezinho. Então é relativamente simples. Esses dois aqui, esse aqui em principal e esse aqui, eu produzi eles assim, porque são muito grandes, tá? São uma área muito grande, você pode tirar para fazer alguma coisa muito grossa, mas em principal eu produzi eles para servir como de apoio para os demais. Por quê? Olha só, esse aqui meu, ele quebrou, vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Ele tá quebrado, porque eu usei uma quantidade, uma argila muito grossa e muito pesada. E aí com o tempo e a experiência eu fui descobrindo uma maneira para poder reaproveitar, inclusive até os que forem quebrando, ou então dar resistência para ele. O que eu faço? Eu pego o arinho aqui, ó, e coloco ele aqui, ó, como um segundo apoio. Então ele vai lá dentro da minha extrusora, servindo como um apoio, tá vendo? Ó, ele vai atrás, esse aqui à frente, e ele vai lá na minha extrusora como um apoio. Isso me dá uma área de apoio maior para o meu desenho e me dá uma certa segurança
para tirar a peças e dar mais resistência no material de acrílico. E se ele tiver quebrado, o que acontece, por exemplo, está quebrado, uma parte soltou, eu ainda consigo usar ele juntando as duas partes, encostando aqui, colocando ela aqui na argila, ó, olha como ela para na argila, ó. Coloquei aqui, ela parou, aí venho com a outra parte aqui, ele serve como apoio. Então se você usar isso como apoio, muitas vezes você evita de quebrar o seu acrílico. Outras circunstâncias que eu fiz para essas peças também, foi para a gente fazer isso aqui, ó. Vou explicar para vocês, ó. Então, essas peças aqui e todas as outras também são cambiáveis. O que são cambiáveis? Você pode criar novos desenhos. Como que eu faço isso? De maneira muito simples. Eu pego, isso aqui é um cartão de crédito ou qualquer plástico, tá? Não necessariamente precisa ser cartão de crédito, mas como eu tenho acesso, a gente acaba juntando para fazer trabalhos na cerâmica, eu acabo utilizando, mas pode ser um pedaço de plástico. Você vai recortar ele, ó, por exemplo, eu quero fazer um quadrado que saia pequenininho assim. Ah, eu quero fazer um triângulo grande assim, quero fazer um menor, quero fazer maior. Quero pegar o meu redondo e subdividir ele para tirar uma meia, uma bem fina. Ah, eu quero pegar um outro desenho aqui que eu tenho e, por exemplo, e dividir ele. Muito simples, eu pego o cartão de crédito, decido o tamanho que eu quero fazer aqui e simplesmente corto um pedaço. Não precisa, é questão de segundos, você corta, ó, tá vendo? Cortei, sem nada sobrando pra cá. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, primeiro o plástico, e depois eu posiciono o meu molde. Então agora olha só o que ele vai tirar, ele vai sair só essa meia lua. Então dá pra você brincar de várias formas. Aí vamos experimentar agora um desenho. Por exemplo, coloquei esse, vou colocar na minha extrusora e eu vou mostrar o processo de utilização. É importante que você encaixe ela bem encaixado aqui dentro, ó, tá? Vá até o final, porque muitas vezes a argila começa a voltar aqui, é talvez por falta de encaixe. Se você sentir que a boca está um pouco irregular aqui do cano, que foi, a gente cortou na serrinha, né? Olha só, que ela pode estar irregular, pega uma lixa, dá uma lixadinha, mas a gente tentou fazer o máximo reto possível para não ter essa sobra. Então tem esse espaço aqui que a gente empurra e ele fica justinho lá, tá? Ó, então temos o tampão, o desenho cambiável que eu fiz, que pode ser direto, mas eu quis mostrar isso aqui para vocês. E aí nós vamos começar o processo de empurrar o barro, ó, tá? Eu posso empurrar o tampão até encostar aqui e aí eu vou começar a pressionar para ela sair, ó. Ó. Tá, ó, tá saindo um desenho. Eu vou tirar um pedaço para vocês. Normalmente eu deixo ela virada para baixo porque a gravidade ajuda a ele descer e sair perfeitinho, ó. Tá vendo? Quando eu deixo assim, ó, ele torce. Então eu deixo sempre para baixo e a gravidade vai me ajudando a descer o desenho. Aí apertei, aí eu vou cortar aqui só para mostrar para vocês. Olha só o que eu fiz. Eu criei alguma coisa para gerar um segundo desenho da qual eu não tenho aqui na minha extrusora. Tá vendo? Não tenho e criei. E isso pode ser criado em diversas situações. Por exemplo, tenho essa, quero tirar metade, quero fazer um outro desenho. Tenho esse, quero fazer algo assim, assim, tirar com um simples pedacinho de cartão de crédito. Ou então, simplesmente só o desenho. Vamos tirar a extrusora. Ó, normalmente fica durinho quando a gente aperta. Vocês podem usar a beirada aqui, ó. Dá a primeira batidinha. Ó, agora já ficou molinho. Aí eu consigo puxar meu pistão para trás de novo. Lembre-se, não apertando o gatilho, ele não volta. Então eu vou tirar o meu cano. Vou trocar de desenho. Vou
tirar aqui o meu desenho. Aí normalmente é um pouquinho mais duro porque ele está colado na argila, mas eu tiro, uma ferramentinha, pronto, tirei. Agora vamos escolher um desenho simples aqui, nesse formato de alça aqui que eu acho bonito. Aí a gente coloca aqui e vamos extrusar. E aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que muitas pessoas me perguntam. César, ela é dura? Ó, coloquei, agora o pistão já está mais aqui embaixo, então eu vou apertar vou empurrar ele, ó. Aqui ele entrou no cano, pronto, já encostou lá, agora eu vou começar. Muitas pessoas me perguntam, César, ela é dura pra gente apertar? Olha, não vou dizer pra você que não é um pouco duro, porque é barro, eu coloquei um barro mais firme, não coloquei um barro bem molinho. Assim, eu consigo apertar, a maioria dos meus alunos consegue apertar, minha esposa dá conta de apertar sem problema nenhum. Mas se você sentir que tem dificuldade, que tá duro, eu sempre falo pro pessoal fazer isso aqui, ó, tá? Presta atenção, fazer nesse processo aqui, ó. Pegou a sua mesa que tem de trabalho lá, você vai colocar ela aqui em cima assim, ó, tá vendo? Vai colocar ela apoiada com essa parte aqui de baixo. Não coloque, pelo amor de Deus, a mão aqui no meio do caminho, tá? Você vai só apoiar sua mão aqui em cima e vai pressionar, ó. Dei uma pressionada, dei outra pressionada, solto o gatilho. E nisso eu vou, por quê? Se eu precisar, eu posso, deixa eu baixar o vídeo aqui, ela tá extrusando, ó. Tá vendo? Eu posso, então, fazer um ponto de apoio aqui, ó, com a minha mão aberta, e isso eu consigo fazer qualquer força, qualquer pessoa consegue fazer força se tiver duro, ó. Tá vendo? E ela já vai extrusando o formatinho que agora é da nossa alça. Vocês percebem que ele está perfeito, lisinho, tá? Lisinho, certinho. Algumas vezes eles podem sair todo enrugadinho, porque o barro gruda na borda da peça. Isso pode acontecer. Pode acontecer porque o seu barro pode não ser plástico o suficiente, ele pode não estar úmido o suficiente, pode estar muito seco, ou então tem muita areia, pedra, chamote, o que seja na água. Ah, é problema? Não é problema. Extrusa normal, tá? Mesmo com os enrugadinhos, não tem problema. Depois que você terminou, você simplesmente pegue uma esponjazinha e passa. O enrugado está para frente, você passa no sentido contrário dele, ajeitando ele e vai ficar perfeito. Mas normalmente se o barro estiver certinho, ó, vai sair perfeitinho assim, ó. Tá vendo, ó? Se tiver bolhas também pode acontecer, o barro não foi amassado direito e você colocou um espaço muito pequeno lá dentro, ficou as bolhas, pode acontecer. E aqui a gente tem as nossas alcinhas para ser montada. Eu não vou dar aula de montagem de peça aqui, que é só mais um manual, mas aí é a criatividade para você montar a sua peça, né? Outro cuidado que a gente tem que ter, que muitas pessoas também já fizeram e me perguntam, é esse barulho que ela faz, ó. Pode ser meio irritante, que é do metal apertando, faz esse barulhinho. Aí uma pessoa uma vez comprou a minha extrusora e falou assim, César, esse barulho dessa haste passando aqui estava me irritando. Aí eu resolvi passar um óleo aqui. Não passe óleo de forma alguma. Essa extrusora tem anos e anos, nunca fizemos nada, tá toda suja de barro, tá? Toda suja de barro que a gente usa aqui no dia a dia e nunca colocamos nada aqui nesse ferrinho. Por quê? Ele funciona à base de atrito. Ele precisa do atrito para ele poder empurrar. Se você passar óleo, deixou ele liso, ele simplesmente vai deslizar. Tá, ok? Simplesmente vai deslizar e aí você não consegue. Outra coisa, se você puder, ó, faça um apoio aqui em cima para você segurar, porque o cano às vezes quer levantar, mas isso são ocasionais, não vai acontecer sempre. Se você quiser, algumas pessoas têm passado uma fitinha aqui assim, mas é desnecessário, tá? Ó, no meu caso não acontece, ele quer levantar um pouquinho quando a gente aperta, ó, mas nada demais. Ó, aí nessa posição, olha o que acontece, né? Ela vai extrusando para cá e não é interessante. O interessante é extrusar para cá. Então, relembrando, tá difícil de apertar? Tá difícil? Tá duro?
use a mesa, ó. Cuidado com o dedo aqui, porque se... Ai, machuquei meu dedo. Vai machucar. Então você coloque a mão aqui em cima. E aperta. Extrusou. Isso para necessidade de força, tá bom? Eu acho que é isso aí. Ah, esqueci de falar de uma ferramenta aqui que eu quero falar para vocês. Mas ela não faz parte do kit, mas se você quiser criar ela e fazer... é super interessante e super usual, que é essa ferramentinha aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma coisinha que a gente criou. É uma chapinha de metal, tá? Algumas pessoas já falaram que essa estrutura de colocar no lustre, que você compra, tem uma chapinha igual a essa, assim, retinha com furinho, que dá pra você fazer. Mas essa aqui eu achei uma chapinha que eu tava olhando e de repente achei uma chapinha com um furo aqui no meio e dobrei essas duas hastezinhas aqui, que é exatamente a largura que eu dobrei, a largura do meu cano, ó. Ela tem o diâmetro do meu cano aqui, ó, tá? Então ela, deixa eu pegar aqui um cano limpo, ó, ela tem o diâmetro do meu cano, ó, certinho, ó. Eu dobrei ela exatamente nesse posicionamento, fiz esse desenho. E esse furo central, ela pode ser mais larga um pouquinho? Até pode, não tem problema. Esse furo central é que tem o X da questão, que é a chave. Eu passei um parafuso aqui, coloquei uma porquinha aqui para prender ele, tá? Aqui embaixo. Então ele tem uma porquinha aqui embaixo. Tá? Aqui tem uma porquinha e o parafuso. Esse parafuso pode ser mais grosso, mais fino eu não aconselho, mas pode ser mais grosso. Ou então você pode só simplesmente acochar uma porquinha aqui no meio do caminho dele aqui, e ela já vai ficar larga o suficiente. Para que a gente usa isso? Para fazer peças vazadas, para você fazer bijuteria, fazer colares, fazer estrutura de colar com um furo no centro. Então, ó, peguei aquela estrutura minha, tá com argila, cheio de argila, eu venho aqui, enterro ela no meio da argila aqui, ó. Enterrei ela lá, um pouquinho mais difícil porque tá com argila, ó. Enterrei ela aqui, ó. Tá vendo? E o cano e o ferrinho fica levemente para fora. E aí eu escolho o bocal que eu acho que vai ser interessante para extrusar com um buraco no meio, que é largo o suficiente. Tem algumas peças que é óbvio que não vai dar. Por exemplo, essa aqui ela é muito fina, não vai sair um buraco adequado pelo tamanho. Mas essa aqui, como é mais grossa ou redonda ou o que seja, e aí eu coloco ela aqui, ó. Aí eu tomo só um cuidado, que é de posicionar esse furo bem no meio da minha peça. Então eu observo, ó, não, empurrar um pouquinho para lá, aqui, ó. Opa, ficou no meio, olha só. Tá vendo? Ele está no meio. Então eu acho que agora vai sair legal. Aí coloquei e vou extrusar. E ela vai automaticamente sair, ó. Ela vai penetrar lá, pá, começou a sair. Lembre que é para baixo, né? Eu estou mostrando para vocês. Tá? Aí como ele tem um furinho, eu vou utilizar um cortador para fazer o corte, para não estragar o furo. Olha o furo, tá vendo? Esse é pequeno porque eu usei um parafuso pequeno, mas dá para passar vazado total. Dá para passar algum cordão, alguma coisa aqui depois para montar uma bijuteria. E que coisa legal que dá para fazer, eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só, eu peguei uma ripinha qualquer, uma reguinha qualquer, coloquei ela aqui em cima, posicionei meu desenho, né? Posso dar uma alisada nele. E aí fica a critério de cada um, né? Eu posso fatiá-lo na espessura que eu achar que vai ficar legal. E aí eu vou ter chapinhas redondas, formatinhos, tá? Que vai ficar muito legal e vai ficar vazado, tá? Temos um coraçãozinho que dá para você fatiar e tirar coraçõezinhos com furo no meio ou sem ser furo. Nós temos uma florzinha que eu chamo de churro. Aqui tem o cesto ovado,
Tem vários formatos que dá para você brincar e depois, consequentemente, você criar outros. Olha, essa aqui é uma que quebrou, tá vendo? Ela tem uma película, mas dá para ser usada se eu apoiar em cima de uma outra peça maior, tá? Então, esse é alguns processos e métodos de você utilizar a extrusora. Com o tempo, se vocês forem assistindo umas aulas, tudo que eu posto, eu sempre estou usando ela em diversas situações. Vou usar ela no torno também, outras situações. É uma ferramenta super útil para você ter no ateliê. O que acontece? Eu fiquei muitos anos sem fabricar essa peça. Ela é não é invenção minha, lógico, é uma adaptação, é uma criação que eu fiz dos bocais, mas não é invenção minha, não tenho esse privilégio. A gente viu esse vídeo num site americano uma vez, o cara fazendo, e a gente só achou a melhor ferramenta e replicou. Por um tempo eu fazia essa peça para vender, e por um tempo eu fiquei sem produzir ela para vender. E há um tempo atrás começaram muitas pessoas pedindo, a gente resolveu então recolocar e voltar a procurar a máquina, a comprar essa máquina, porque ela é muito complicada para comprar, que é uma siderúrgica que tem que fazer, que você não acha ela com muita facilidade. O modelo que eu gosto, que eu achei super legal, né? Os cortes dos bocais, dos diversos bocais, sem ser cortado a laser, um desenho específico. Então a gente voltou a fazer e a gente está colocando à venda isso conforme a nossa capacidade de produção. O primeiro lote se esgotou, mas a gente vai fazer outros lotes. Então, se você gostou da ideia, quiser a peça, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O telefone provavelmente vai estar embaixo aí desse vídeo, na descrição. E a gente vai, no futuro, continuar produzindo e a gente vai estar, à medida do possível, estar fornecendo essas ferramentas e coisas assim. Aí só você entrar em contato que a gente vai colocar o seu nome numa lista de espera, ou então se a gente já tiver com ela no ateliê a gente já agiliza para enviar, produzir e tal, tá bom? E ficou aí a dica de como usa o método que a gente faz, o passo a passo certinho de como utilizar da melhor maneira a sua extrusora. E aí terminei o trabalho, mesmo que eu não tirei todas as argilas, eu vou limpá-la, tá? Ó, sobrou pouquinho a massa, sobrou pouca coisa. Tiro o tampãozinho e tiro o restante da argila e guardo. Essa limpeza pode ser feita na água, tá vendo? Sobra um pouquinho de barro aqui, pode ser feito debaixo da água, ou faz igual a gente faz, deixa guardado, ela seca, tá vendo? E aí secou, eu só bato e ela vai desprendendo aqui de dentro e dou uma limpada. Aí a limpeza fica ao critério de vocês, tá bom, gente? Obrigado aí e espero que tenha ficado bem claro aí como é que é o método para utilizar a extrusorinha. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau. Tchau.